Muitos se perguntam como o jogo consegue chegar nesse nível elevado de qualidade, pois além de toda a qualidade gráfica espetacular, podemos ver claramente nos trailers que o jogo parece muito mais vivo do que os títulos anteriores, com um volume populacional incrível, repleto de NPCs por todo lado, e eles aparentemente não estão fazendo coisas genéricas, como apenas andar, correr ou tentar empurrar uma parede. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Eles interagem entre si de fato, formando rodas de conversa, brincando, dirigindo, fotografando o ambiente e até pegando carona de formas bem inusitadas. Bom, vai ver que o carro já estava cheio, né? Resumindo, tudo indica que os NPCs aqui em GTA 6 também têm uma rotina complexa, assim como em Red Dead Redemption 2, mas de uma forma ainda mais aprimorada. Fato é que otimizar um jogo nesse escopo com essa quantidade de sistemas não é fácil, mas quais seriam as técnicas avançadas e tecnologias que estão sendo aplicadas em GTA 6? Começando pelo LOD, Level of Detail. A técnica de LOD é amplamente utilizada no desenvolvimento de jogos para otimizar o desempenho, especialmente em jogos com ambientes 3D complexos, e ela envolve o ajuste dinâmico do nível de detalhamento de um objeto com base em sua distância da câmera do jogador, permitindo que os jogos exibam modelos mais simples à medida que esses objetos se afastam da visualização principal do jogador. O conceito até que é bem simples e se baseia na ideia de que quanto mais distante um objeto está do ponto de vista do jogador, menos detalhes são necessários para representá-lo visualmente, já que a percepção dos detalhes diminui conforme a distância. Por exemplo, uma árvore próxima ao jogador pode ser exibida com milhares de polígonos para mostrar suas folhagens, galhos e texturas extremamente detalhadas. No entanto, se essa árvore estiver muito distante, a mesma qualidade de renderização seria completamente desnecessária e custosa em termos de desempenho para o hardware que estiver rodando esse jogo. E nesse caso, o game pode utilizar uma versão mais simples desse mesmo modelo 3D com menos polígonos para economizar recursos de processamento. Na prática, os desenvolvedores criam múltiplas versões do mesmo objeto 3D, cada uma com uma contagem de polígono diferente, resumindo com diferentes níveis de detalhes, e o mesmo modelo pode ter 3, 4, 5 ou mais versões de si mesmo, com níveis de detalhamento que saem de um gráfico de PlayStation 1 praticamente, progredindo até chegar nos modelos ultra realistas que vemos quando estamos próximos. E com todos esses modelos à disposição, basta calcular a distância desse objeto até a câmera de visualização do jogador e ir trocando entre esses modelos conforme você está mais próximo ou mais distante, e voilá! Você engana o jogador, satisfazendo ele com uma qualidade gráfica impressionante, mas ao mesmo tempo obtendo muito mais performance no seu jogo, e no fim todo mundo sai ganhando. Occlusion Culling. Esta técnica é uma estratégia de otimização de renderização muito utilizada em jogos 3D, principalmente em ambientes de jogos com um número massivo de objetos na cena. Esta técnica visa reduzir drasticamente a carga de processamento gráfico, renderizando apenas os objetos que estão visíveis na cena e ignorando aqueles que, embora estejam na área de visão da câmera, estão obstruídos por outros objetos. A ideia é bem simples: se o jogador não consegue ver determinado objeto porque ele está bloqueado por um outro objeto à sua frente, não há necessidade de processar e renderizar esse objeto oculto. Imagine que você está em um prédio dentro de GTA 6 e olhando para uma parede. Atrás dessa parede pode haver vários móveis, personagens e outros objetos, mas como a parede bloqueia a sua visão, esses objetos não precisam ser desenhados pela GPU, e é aí que entram as técnicas de oclusão, pois elas garantem que esses objetos invisíveis não sejam processados, economizando recursos e aumentando o desempenho. E esta não é uma técnica única e exclusiva, porém é um aglomerado de técnicas de oclusão que atendem diversas situações específicas. Quando todas elas são aplicadas juntas, conseguem otimizar drasticamente o jogo. Primeiro, você precisa entender que todo game tem uma câmera que faz a visualização do jogo e que simula a visão do jogador, independente desse jogo ser em primeira ou terceira pessoa. E a visão dessa câmera é muito parecida com um cone ou com uma forma triangular que se estende e abre cada vez mais conforme se afasta do jogador, ou seja, próximo do jogador
jogador, esse cone de visão é mais fechado e focado, porém quanto mais longe dele, esse cone se torna bem mais amplo, alcançando muito mais elementos do jogo. Até aqui tudo certo. A partir daí, serão aplicadas diversas técnicas de oclusão que atendem e tratam a renderização de inúmeros pontos específicos dentro e fora desse campo de visão. Então, começando pelo Occlusion Culling, como vimos anteriormente, trata de desativar da renderização os objetos dentro desse cone de visão que estão atrás de outros objetos. Então, se eu tenho uma árvore no meu campo de visão e um NPC escondido atrás dela, porém eu não tenho a visão desse NPC, não tem porquê o sistema renderizar esse NPC para mim. Afinal, eu estou enxergando apenas a árvore. Logo, o NPC pode ser desativado, e esse seria basicamente o Occlusion Culling. Mas temos também o Backface Culling, que é uma técnica ainda mais agressiva, pois ela elimina da renderização as faces dos objetos que estão voltados para longe da câmera, ou seja, as faces traseiras desse objeto ao qual nós não enxergamos. Quando o objeto 3D é renderizado, ele é composto por várias faces, afinal eles são tridimensionais, e cada face tem uma frente, a sua face frontal, que está voltado para a câmera, e uma face traseira, ou seja, o lado de trás desse modelo. Em muitos casos, as faces traseiras de um objeto não são visíveis para o jogador, como o lado de dentro de uma parede ou a parte de trás de um personagem que está sendo observado de frente. O Backface Culling identifica essas faces não visíveis e não as renderiza. Então, enquanto o Occlusion Culling desativa o objeto inteiro que esteja atrás de outro na linha de visão, o Backface Culling desativa apenas as costas não visíveis desse objeto. Porém, existem outras técnicas de oclusão que atuam e tratam a parte externa desse campo de visão, ou seja, elas vão lidar com todos os objetos que não estão na nossa vista. Temos o Frozen Culling, por exemplo, que remove da renderização os objetos que estão fora do campo de visão da câmera. Tudo que está fora do campo ou nas suas costas, por exemplo, não serão renderizados, até porque você não tem um olho na sua nuca. E temos também o Contribution Culling. Esta técnica elimina elementos que têm contribuição visual mínima ou nenhuma dentro e fora do campo de visão, tratando os objetos mais distantes. Por exemplo, partículas, luzes muito distantes, estruturas e que não são perceptíveis ao jogador. Estas serão completamente desativadas. Afinal, para um pouco para pensar, qual o sentido de processar NPCs tanto visualmente quanto mecanicamente? Ou seja, os seus comportamentos de fato, se eles podem estar dentro de prédios a quilômetros de distância de nós, e prédios que muitas vezes nós nem estamos visualizando diretamente. Então tudo que tem contribuição mínima para nós no momento é desativado sua renderização ou até mesmo desativado completamente da cena. E resumindo, todas essas técnicas de oclusão são extremamente vitais para a performance geral de um jogo. Quando bem aplicadas, permite que mesmo jogos massivos como GTA 6 possam usar exageradamente de elementos diversos no mundo do jogo, com uma qualidade gráfica elevada e ao mesmo tempo mantendo a performance do jogo. Streaming de mundo. Esta técnica é muito utilizada em jogos de mundo aberto, pois ela carrega e descarrega partes do mapa desse mundo em tempo real, e isso conforme o jogador se move na cena, evitando a sobrecarga no processamento de ter que carregar o mapa inteiro do jogo de uma só vez. E ela pode ser aplicada criando uma esfera gigante ao redor do personagem com um tamanho de quilômetros, cobrindo uma boa área ao redor desse jogador, e que mantém ativo no jogo apenas o que está dentro dessa área. Todo o resto que está fora desse raio é completamente desativado. Resumindo, só vai ficar ativo no mapa tudo que estiver ao redor do jogador neste raio determinado em questão de quilômetros. E outra forma que os desenvolvedores podem aplicar seria um pouco mais manual, onde os próprios desenvolvedores criam o mundo do jogo dividido em setores. Por exemplo, se o mundo de GTA 6 hipoteticamente fosse dividido em 6 ou mais setores, e essa cena da praia representasse apenas um destes setores, logo a técnica de World Streaming desativaria todos os outros setores, para não pesar no processamento, e conforme o jogador se move, ela ativaria os setores correspondentes em que o jogador se localiza. Troca de cenas.
A troca de cenas é muito útil, pois você pode criar ambientes personalizados em cenas específicas. Vocês acham mesmo que esses prédios que vemos ao andar nas ruas têm interiores presentes ali naquele momento? Obviamente que não, galera. É bem comum todo o interior dessas estruturas, como prédios e casas, nem existirem por dentro. Vemos apenas a sua casca externa. E isso fica bastante visível em jogos quando ocorre aquele bug que você atravessa e acaba caindo dentro do prédio ou até mesmo dentro do chão. Você observa que tudo por dentro é oco. Isso porque é praticamente desnecessário ter interiores nesse momento, afinal nós estamos fora desse prédio. E só o fato de não ter o interior feito já reduz drasticamente o peso de processamento desse mapa. E apesar de nós do lado de fora vermos os interiores dos prédios, os desenvolvedores muitas vezes colocam imagens desses interiores em PNGs, ou seja, uma folha mesmo com um efeito aplicado de parallax para apenas simular aquele interior quando visto pelo lado de fora. Mas aí você me pergunta, então por que eu consigo entrar nesse prédio normalmente quando eu estou jogando? E aqui, galera, existem diversas formas que eles podem escolher trabalhar, porém normalmente esses interiores são feitos em outras cenas que em algum momento da sua gameplay serão carregadas para você entrar lá. Digamos que você entra em um prédio em GTA 6. A recepção desse prédio pode até ter sido feita de fato ali na cena geral do mundo do jogo, ou seja, apenas essa parte da recepção está realmente presente de fato ali na parte do mundo desse jogo, mas todos os outros andares acima são totalmente ocos. E em algum momento, quando você entrar no elevador, quando abrir uma porta e rodar uma animação de você executando alguma ação, essa animação já é uma tela de load, que trata de carregar uma nova cena no background com todos os ambientes internos do prédio acima. Antigamente era mais comum acontecer uma transição de tela preta na cara dura mesmo, e você já aparecer em outro ambiente. Mas atualmente, com toda a tecnologia que temos disponível, é possível fazer esse carregamento entre cenas de formas suavizadas e extremamente natural, para não quebrar a imersão do jogador, e você praticamente não percebe quando ocorreu esses carregamentos. As trocas de cena também são essenciais para reduzir o número de elementos presentes e sendo processados simultaneamente. Isso torna mundos abertos complexos muito mais leves de se carregar na cena e processar em tempo real. Tá curtindo o vídeo? Dá uma moral aqui pro canal se inscrevendo, compartilhando ou simplesmente deixando um comentário aqui embaixo. Isso vai me ajudar demais, galera, aqui no YouTube, e vai recompensar todo o meu esforço de fazer a pesquisa, edição e trazer esse conteúdo técnico topíssimo aqui pra vocês. Valeu demais, galera. Object Pooling. Esta também é uma técnica muito útil e que visa a otimização. Cada elemento dentro do nosso jogo é um objeto de game. Um NPC é um objeto, um cachorro, uma árvore, um carro, enfim, galera. E em alguns sistemas é comum fazer a utilização de Object Pooling. Em vez de instanciar e destruir objetos constantemente, o que tem um custo considerável de processamento, pois você cria o objeto na cena, que por sua vez armazena todos os seus dados na memória RAM, depois você faz com que esse objeto seja destruído e aí precisa requisitar diversas funções que fazem a limpeza desses dados da memória. Enfim, galera, imagine rodar essa sequência de comandos para cada bullet de uma metralhadora que dispara em um segundo mais de 100 tiros. Isso notavelmente traz um congestionamento de processamento desnecessário. A técnica de Object Pooling reutiliza objetos já criados, evitando assim a sobrecarga no gerenciamento de memória do seu hardware e melhorando o desempenho do seu jogo em cenas com muitos objetos repetitivos. O exemplo mais clássico e mais fácil de você compreender onde ocorre essa reutilização é no sistema de tiro das suas armas, por exemplo. Digamos que a sua arma pode atirar 15 projéteis, até que necessite de carregamento. Ao invés de você criar e destruir cada projétil toda vez que a sua arma atira, os desenvolvedores já criam logo de uma vez 20 balas, mas que serão reutilizadas durante todo o jogo. Cada bullet é simplesmente ativa quando for disparada, depois é desativada na cena e retorna para a fila de espera para ser usada novamente, ao invés de ser totalmente destruída. Isso parece ser um detalhe, mas é bastante eficiente. Agora imagina aplicar essa lógica em carros que passam na rua, NPCs, animais e todos os elementos do jogo. O ganho de performance é extremamente expressivo e relevante. Ray Tracing.
Com certeza essa é uma das técnicas mais conhecidas e ela é focada em trazer um alto realismo para o mundo do jogo. O Ray Tracing é uma técnica avançada de renderização gráfica usada para simular de forma realista como a luz interage com os objetos em uma cena 3D. Diferente dos métodos tradicionais de renderização que simplificam o comportamento da luz e sombra para otimizar o desempenho, o Ray Tracing tenta imitar o comportamento da luz da maneira mais precisa possível, produzindo reflexos, refrações, sombras e iluminação global extremamente realistas. Essa técnica funciona traçando o caminho de raios de luz, partindo da câmera ou do ponto de visão do jogador até os objetos na cena. Esses raios de luz são calculados de forma recursiva para verificar como interagem com as superfícies dos objetos. A cada pixel na tela, um raio de luz é lançado da câmera em direção à cena 3D. Esse raio continua seu percurso até encontrar um objeto. Quando o raio colide com uma superfície de um objeto, o sistema calcula o que acontece com essa luz e ela pode ser refletida, refratada, no caso de materiais transparentes como vidro ou água, por exemplo, ou absorvida, dependendo das propriedades do material. Se, por exemplo, a superfície é reflexiva, como um espelho ou metal, um novo raio é lançado a partir do ponto de impacto para verificar o que está refletindo naquela superfície. Da mesma forma, se o objeto for translúcido, o raio pode atravessar a superfície e se refratar, simulando quando a luz passa por materiais como vidro ou água. A partir desses dados também são calculadas as sombras de maneiras muito mais precisas. Essa técnica não é tão focada em otimização como as anteriores, pois ela busca de fato trazer mais realismo, porém existem diversos níveis de ajustes na intensidade do Ray Tracing aplicado na cena, e que podem ajudar a reduzir o impacto do uso dessa técnica, reduzindo o número de raios e também outras formas de driblar o peso de processamento. Por isso é muito comum jogos que utilizam essa técnica permitirem uma ampla customização de renderização com efeitos e escalas de renderizações reduzidas para permitir o equilíbrio entre performance e qualidade gráfica. Mas a técnica de Ray Tracing em si visa de fato o alto realismo, e obviamente que os desenvolvedores estão constantemente buscando formas de otimizar a aplicação dessa técnica na prática, para depender cada vez menos de soluções externas, como reduções no tamanho das escalas de renderização do seu jogo e placas de vídeos que possuem núcleos RT Core específicos para calcular apenas o Ray Tracing. Motion Capture ou captura de movimento. A captura de movimento é uma técnica utilizada no desenvolvimento de jogos e até filmes e animações para gravar os movimentos de pessoas ou objetos no mundo real e transferir essas gravações para os personagens ou modelos 3D. Essa técnica permite criar animações realistas de personagens, replicando com precisão os movimentos naturais, desde gestos sutis até ações complexas como correr, pular ou lutar, e até mesmo expressões faciais muito mais convincentes e realistas. Essa técnica otimiza demais o tempo de trabalho dos animadores de modelos 3D, afinal, por mais que o cara seja habilidoso, dificilmente ele conseguiria criar animações tão fluidas e realistas, tudo feito de cabeça. Então eles utilizam atores reais e fazem a captura dos seus movimentos e expressões faciais enquanto eles atuam, e depois aplicam todas essas gravações nos modelos, fazendo pequenos ajustes para integrar essa animação com precisão no modelo e respeitar ainda os seus polígonos e colisores. É possível criar cenas inteiras muito facilmente, com os atores de fato atuando e interagindo entre si, tornando dessa forma os jogos incomparavelmente mais imersivos e realistas, principalmente jogos que visam contar uma história. E essas técnicas são extremamente úteis para desenvolvedores indies como nós, principalmente os que buscam criar jogos 3D mais complexos e eficientes. Quer conhecer toda a evolução de GTA até o GTA 6? Eu fiz um vídeo sobre esse assunto e esse vídeo será recomendado agora pra vocês. Então é isso, galera, eu espero que tenham curtido o conteúdo de hoje. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!